Bom, agora, né, então a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes sobre principalmente esses três caras aí: bobina móvel, ferro móvel e eletrônico digital. Principalmente bobina móvel e eletrônico digital, ok? Vamos lá. Bobina móvel, né, chamado instrumento de ímã permanente ou ímã fixo, magneto eletrolítico, conhecido por instrumento que utiliza um sistema da Thomson-Wall por ter sido o físico francês do mesmo nome que desenvolveu, o famoso galvanômetro. Bom, dá para ver aí o princípio de funcionamento. Ele usa o conceito da força de Lorentz. Qual que é a ideia basicamente? Eu tenho aqui uma circulação de corrente, essa corrente está descendo aqui, descendo por esse lado e subindo por esse. Eu tenho um fluxo norte-sul aqui perpendicular, dá para ver que isso aqui está perpendicular, ok? E o resultado disso é uma força de interação. Essa força cria um torque nesse eixo e faz esse instrumento deslocar. Naturalmente, essa força ela tem uma força antagônica a ela, que é essa mola espiral aqui, que faz um torque contrário. O fato é que a corrente vai ser proporcional a essa força e você vai estabilizar essa força de torque aqui contra essa força da mola. Quando as duas forças forem iguais, esse ponteiro para porque você não tem aceleração no conjunto, ok? Bom, mas como é que essa força acontece? Que princípio é esse da força de Lorentz? É isso aqui, ó. Força de Lorentz é uma equação vetorial, é a carga elétrica vezes a velocidade do deslocamento dessa carga, produto vetorial com a densidade de fluxo magnético, ok? Ou seja, se a gente for você lembra de produto vetorial, né? Se for com a mão direita, você começa no vetor V e vai em direção ao vetor B. O resultado desse produto é um vetor na direção do seu dedão. Isso dá para fazer com a mão direita ou dá para fazer, vocês estão vendo aí, pela mão esquerda ali, ok? Aí vocês ficam a critério para escolher a indicação da força, ok? De forma escalar, né, sem se preocupar com a direção da força, a intensidade da força depende então, o que é carga vezes velocidade? Velocidade não é espaço por tempo? Então a gente dá para ver aqui embaixo aqui, ó, que carga no tempo é corrente elétrica, sobra o espaço, que é o comprimento do condutor, L aqui. Então o resultado disso aqui, o IL, nada mais é do que a parte escalar desse vetor aqui, que é V. E o B é a parte escalar do vetor de densidade de fluxo, ok? Naturalmente o produto vetorial são os dois escalares sendo do ângulo entre eles, ok? Tudo bem? Dá para ver o que? Se esse vetor B estiver em paralelo com o vetor V, ou seja, se o fluxo estiver na mesma direção do que a corrente elétrica, o F vai ser zero, ok? A melhor situação é quando você tem eles perpendiculares, é onde você tira a maior relação de força, porque o seno vai ser igual a 1, então eu vou ter a maior intensidade possível de força, ok? Sabendo disso, sabendo que quando o seno é igual a 1 eu tenho maior aproveitamento das relações de força, eu posso construir um instrumento que distribua esse fluxo magnético de uma forma que permita sempre que fiquem perpendiculares o fluxo e a corrente. Então não se preocupe com essa corrente que está aqui, porque essa corrente que está aqui, ela não cria forças no nosso ponteiro. A gente tem que se preocupar com as correntes que estão descendo ou subindo aqui nesses extremos aqui. Lembrando que a gente está olhando de cima o equipamento. Então eu tenho aqui uma profundidade aqui que seria o comprimento do condutor imerso no fluxo magnético. E esses condutores sim criam força. Se eu for pela regra da mão esquerda nessa região aqui e nessa região aqui, eu vou ver que vai existir um torque para esse ponteiro funcionar. E dá para ver que existem as sapatas aqui, ó. Essa forma que acompanha o cilindro, tem um cilindro aqui dentro na parte móvel, um cilindro composto de material ferromagnético e uma sapata que cria esse contorno. Por que isso? Porque o fluxo magnético vai sempre tentar passar pelo caminho mais curto e ele vai sair perpendicular. E repare que se a posição do ponteiro deslocar nessa região aqui, sempre vai estar perpendicular. Então é uma característica do instrumento de garantir construtivamente que aquele seno de θ vai ser sempre constante. Do mesmo jeito que o comprimento também vai ser sempre constante, ou seja, nessa fórmula aqui, ó, esse seno é constante, o L é constante e o B pode ser constante também, porque se eu fiz isso bem feito, com as distâncias corretas, a densidade de fluxo ao longo de toda essa região e ao longo dessa região é igual. Portanto, tudo isso aqui fica constante. Qual a consequência disso?
a consequência, que eu volto aqui, a consequência disso é que esse LB seno de θ é uma constante, K. Portanto, a força vai ser diretamente proporcional à corrente, linearmente proporcional à corrente. Por isso que esse é um medidor muito utilizado, ok? Bom, além dessa questão construtiva do ímã aqui e do núcleo de ferro, como eu disse aqui, eu tenho também esse quadro de alumínio, onde os condutores são enrolados. Por que não é de plástico ou de borracha? Porque o alumínio é um material condutor. E como ele está imerso em fluxo magnético, quando ocorre variações bruscas de posição, você tem variação de fluxo nessa superfície. Isso cria correntes de Foucault que vão criar fluxos magnéticos contrários. É como se fosse um freio mesmo, um amortecimento natural desse instrumento. E a gente gosta desse amortecimento exatamente para não ter pancada nos ponteiros desses medidores, tá ok? Então existe um freio por corrente de Foucault nesse alumínio aqui para frear ou para atenuar o movimento brusco do ponteiro, ok? Bom, basicamente, né, então, como eu tinha falado, né, o ponteiro parado é quando o conjugado da mola é igual ao conjugado da interação de forças magnéticas. E, naturalmente, o resultado disso é uma posição na escala do ponteiro, ok? E como é linear, a escala tem que ser linear também, tá? Bom, de uma forma bem mais interessante para entender a aceleração angular na condição transitória, nós temos isso aqui. J pela derivada segunda da posição angular é igual a um resultado de conjugado. Ou seja, é o famoso força igual a massa vezes aceleração. Só que a gente está falando no universo aqui de sistema circular ou sistema de rotação, um sistema de movimento circular, onde a massa é o momento de inércia, onde a aceleração linear vira aceleração angular e onde força vira conjugado. Então nós temos aqui o conjugado resultante, nada mais é do que esse conjugado acelerante, né, que é criado pela interação dos campos, do fixo e pela corrente elétrica. Essa aqui é um conjugado antagônico, que seria o conjugado da mola, que nada mais é do que um Kx, um cateto, vamos dizer assim. E esse cara aqui é um conjugado amortecedor, que depende, por exemplo, daquele amortecimento durante o deslocamento criado pela bobina, pela aquela chapa de alumínio. Ok? Se a gente for botar isso aqui em forma de equação, esse Cm aqui é o conjugado acelerante, que ele nada mais é do que uma proporção da corrente, poderia ser corrente esse cara aqui, vezes um escalar. O conjugado antagonista também é θ, é o famoso Kx da mola, só que não é mais x, né, é um θ. E o conjugado amortecedor depende da variação desse θ. Quanto maior a variação, maior vai ser esse amortecimento. Ok? Arrumando a casa aqui, eu tenho o quê? Uma equação de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem. E a gente sabe que ao resolver essa equação diferencial de segunda ordem, ela pode ter alguns comportamentos, como por exemplo, esse comportamento 1, ou o comportamento 2, ou o comportamento 3. Esse comportamento é o comportamento do ponteiro, onde eu posso ter, no caso 3 ali, um overshoot do valor até ele estabilizar no ponto de medição. Okay? Ou de uma forma bem lenta ele sair ali do zero e ter a indicação conforme 1. Ou que a gente espera que seja o mais interessante é a característica 2. Essas características dependem naturalmente desses parâmetros J, K1 e K2 dessa equação diferencial. Ok? Bom, então isso aí eu acho que eu entendo que precisa ser falado sobre o princípio de funcionamento do bobina móvel. Mais informações, pessoal, vai lá no livro do Solon, tá? E lá vocês vão ver aí que existem mais informações sobre o princípio de funcionamento, tá? Bom, o ferro móvel ele é interessante porque ele é uma construção mais simples. Detalhe, tá? Devido a essa característica da força de Lorentz na bobina móvel, se eu mudo o sentido da corrente, levo essa setinha para o outro lado, o que acontece com a força? Inverte de sentido. Então não tem jeito, pessoal. A bobina móvel ela só funciona para sinais em corrente contínua. Porque se eu imagino colocar um sinal de 60 Hz, eu vou alterar essa direção da força aqui 60 vezes por segundo. Concorda que o ponteiro não vai sair do lugar? Porque cada hora ele vai estar tendo força acelerando ele para um lado.
Então esse cara não foi feito para sinais AC. Já o ferro móvel não. O ferro móvel, como a força de torque criada nesse ponteiro depende simplesmente da atração ou não do material ferromagnético em direção a maiores concentrações de linha de fluxo magnético, independe se essas linhas são alternadas ou contínuas. Esse princípio vai funcionar tanto para a corrente contínua quanto corrente alternada. A frequência desse fluxo magnético não importa. Importa sim a quantidade de linhas magnéticas, ok? Em certa região desse sistema aqui. O fato é que esse cara funciona tanto para CA quanto para a CC. Por ele ter uma construção bem mais simples, repare que a parte móvel dele é basicamente um material fixo, uma chapa. Ele pode ser muito mais leve e muito mais robusto. A construção simples dele em relação ao de ferro ou de bobina móvel. São mais baratos, devido a essa característica construtiva, de mais fácil manutenção e eles são mais robustos mecanicamente também. Tá ok? Porque querendo ou não, lá no ferro, no bobina móvel, eu tenho que levar corrente elétrica na parte móvel. A forma de fazer isso é através da molinha. Essa mola é muito sensível, ok? Então esse cara aí tem essa característica aí. Bom, mas como ele tem essa atração magnética ela é diferente, a gente consegue perceber que essa atração magnética cria um probleminha, não um probleminha, mas uma característica bem particular do ferro móvel, que os valores ao longo da posição aqui, essa atração no material, são diferentes. Repare que o início aqui a escala é bem mais larga do que aqui no final, ela não é linear, diferente do bobina móvel. Isso porque essa força de atração é proporcional ao quadrado da corrente. Então esse mergulho aqui do núcleo, isso aqui fica mais didático, quando eu faço corrente circular aqui, cria um fluxo magnético que atrai esse núcleo ferromagnético para dentro dele. E essa força ela é proporcional ao quadrado dessa corrente. Por isso que dá para ver aqui, ó, que a escala é diferente. Ok? Isso serve tanto para um antagônico, né, tanto para puxar o núcleo para dentro, quanto para repelir o núcleo da parte central da bobina. Ok? Bom, o amortecimento como é feito? Do mesmo jeito que o outro. Eu tenho aqui material de alumínio, que também criam variações no campo magnético, e isso faz naturalmente ele frear. Só que principalmente esse cara costuma ter esse folezinho. É uma membrana rígida dentro de um fole com um pequeno furo para vazar o ar. Então, se eu fizer um movimento brusco, vai aumentar a pressão nessa região e o ar vai vazar com velocidade, fazendo uma resistência mecânica nesse deslocamento. É como se fosse um paraquedazinho dentro do próprio instrumento. Isso é muito comum nesse tipo de instrumento, exatamente para você não ter variações muito bruscas aí do ponteiro. Bom, já falando do eletrônico digital, já entrando em outro universo, né, falando um pouco mais desse cara aí, a gente vai entender um pouquinho aí sobre como tratar esse instrumento, né? Quais são as características interessantes dele. Então, em geral, esse cara sempre tem essas três coisas: um conversor analógico digital, um decodificador e um mostrador digital. Tendo esse contexto aí, o projeto do instrumento é feito. Uma coisa importante de entender é como analisar o resultado apresentado no display. Então é muito interessante mostrar aí que o display desse ele tem uma certa contagem. Digamos que eu construí um instrumento que mede de 0 a 100 volts. Esse instrumento pode ser melhor ou pior dependendo do conversor analógico digital. Se for um conversor com grande resolução, eu posso fazer esse de 0 a 100 ser fatiados em N fatias. Digamos que eu tenho uma resolução de 1 volt, eu vou ter 100 contagens. Se eu for de 0,1, eu vou ter 1000 contagens e assim por diante. Sabendo dessa resolução do nosso conversor analógico digital, eu posso apresentar isso no display de uma forma adequada. E uma forma de representar isso é por essa codificação X, Y, Z, onde X é o número de dígitos que vão de 0 a 9, o Y é o valor que o dígito mais significativo vai ter, o máximo valor que o dígito vai ter, e o Z é o número de possibilidade de valores que eu posso ter no algoritmo mais significativo. Isso vai ficar mais claro no exemplo que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse cara aqui, ó, 5 sextos. O 5 quer dizer que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 dígitos que vão de 0 a 9, ok? Ou seja, tem todos os valores decimais. E o mais significativo
o máximo valor que ele vai apresentar vai ser um número 5. Portanto, ele vai ter 0, 1, 2, 3, 4 e 5. 6 possibilidades de valor. Portanto, ele vai de 0, 0, 0, 0 até 5, 9, 9, 9. No total de 600 mil valores, ou 600 mil contagens. É um instrumento bem interessante, que ele permite uma resolução bem grande. Olha esse aqui do camelô, que coisa interessante. Ele é um 3, 4 quintos. O que isso quer dizer? Que ele tem 3 dígitos que vão de 0 a 9 e o último dígito, o máximo valor que ele vai ter aqui é 4. Então, o máximo valor que ele vai apresentar é 4999. 4999. Então, ele tem apenas 5 mil contagens, diferente daquele lá que tem 600 mil. Ok? E nesse cara aqui, como a escala está aqui em miliampere, o valor que eu tenho aqui é de 1,234 miliampere. Ok? Já esse cara aqui é na mesma linha, 6, ou seja, tem 6 dígitos que vai de 0 a 9 e o último valor ou ele assume 0 ou ele assume 1. Então, o maior valor que ele vai ter é 1999, tendo aqui 2 milhões de contagens, 2 milhões de valores, ok? Então aqui eu tenho uma tabelinha que mostra essa combinação aí. Se vocês entenderam o código, fica fácil de entender essa tabelinha aí. Bom, então beleza, né? Então já sei como é que funciona o instrumento, as características dele, mas como que eu vou medir? Que informação eu trago daqueles dados que estão ali, tanto no instrumento amarelinho, digital, quanto no instrumento analógico? Como é que eu trato isso de uma forma formal? É o que eu vou tentar trazer para vocês agora. E isso aí está baseado na teoria de erros. Por exemplo, medidas têm uma incerteza intrínseca, que advém da característica do equipamento, usados na sua determinação e também do operador. Ou seja, a gente nunca vai saber o valor real da grandeza. Isso é impossível. Nunca saberemos. Sempre vai ter uma diferença entre o valor real e o que nós nunca saberemos o valor real. A verdade é essa. Assim, a experiência mostra que, sendo uma medida repetida várias vezes, com o mesmo cuidado e procedimento, pelo mesmo operador ou por vários operadores, os resultados obtidos não são, em geral, idênticos. Vocês vão perceber isso, que a perícia do operador que está executando o processo de medição influencia na medida. Então, você pode fazer uma medida agora, e mesmo a variável, a grandeza, não tendo sofrido nenhuma alteração, ao medir novamente você apresenta um valor diferente. Isso pode acontecer e eu vou tentar trazer isso para vocês, ok? Como é que a gente lida com esse tipo de coisa. Só que antes de falar dessa questão da incerteza, é importante a gente entender algumas coisinhas, como por exemplo o conceito de algoritmo significativo. Um algoritmo significativo é aquele que tem significado, simples desse jeito. Por exemplo, zeros à esquerda não tem significado. A única informação que ele está trazendo ali é onde está a vírgula. E isso pode ser substituído, por exemplo, por uma anotação de potência. Já os significativos são aqueles onde a probabilidade dele ser o número que está sendo apresentado é muito grande, próximo de 100, maior que 50% e próximo de 100%. Já algarismo no número apresentado, onde a probabilidade dele ser um valor ou ser outro, igual ao do vizinho dele, o próximo a ele, ou seja, quando você tem probabilidades iguais de ser 5 ou 7 ou 9, ele não tem significado, porque ele pode ser qualquer coisa. Se ele pode ser qualquer coisa, ele não tem informação pertinente, portanto ele não tem significado, ok? Então eu tentei trazer isso aqui para essa reguinha aqui, né? Uma reguinha que está medindo aqui, olhando assim no olho, a impressão que dá que é um valor de 8,7. E aí eu fiz uma anotação aqui para deixar isso bem claro, já em metros. Então primeiro mostrando que aqui eu tenho aqui 0,08753 metros medidos nessa régua. Só que os dois primeiros aqui não são significativos, como eu falei, pode ser substituído por uma potência de base de 10. O 8 é significativo por quê? Porque eu tenho uma probabilidade de quase 100% que essa medição aqui é 8. Ah, por que não é 100%? Porque essa régua aqui ela pode estar mal projetada, ela pode estar com a dimensão errada. Então, a gente nunca pode confiar 100% no nosso equipamento. Então, por isso que eu falo que é quase 100%. Mas sim, vamos dizer que a régua esteja correta, perfeitinha. Então, eu tenho 100% de certeza que essa distância entre A e B tem 8 centímetros. Ou seja, esse número 8 aqui ele tem significativo. Já o 7, o 5 e o 3, principalmente aqui o 5 e o 3, para eu falar que tem 7,53 aqui, ó, vocês concordam que o 5,3 ali é quase um chute? Que não dá para ter essa noção aí desses dois dígitos, tanto o 5 quanto o 3? Ou seja, a probabilidade desse 5 ser um 7, ser um 9 ou ser um 2 é a mesma desse 3 ser um 4, ser um 5, ser um 6. A gente não sabe.
Então esses dois caras aqui não tem significado nenhum. E por que também eu coloquei o 7? Porque nesse caso aqui eu tô entendendo que tem uma probabilidade de ser o 7 maior do que o 5, do que o 3. Mas eu quis botar esse 7 aqui no bolo exatamente porque eu não tenho a certeza dele. Ele tem uma probabilidade de ser 7, mas também não tem nenhuma garantia. E mais para frente essa questão da incerteza vai ficar um pouco mais claro para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Além outro conceitinho é o de arredondamento. Tem uma norma que define isso. Tá aí, ó, o logaritmo a ser conservado for ímpar, seguido de 5 e posteriormente de zeros, soma-se uma unidade ao logaritmo a ser conservado. Ou seja, eu tenho ali 1,55. Então, o 55 eu tenho 5, melhor, vai 1,65. Melhor, 1,75. Se eu tiver um número desse, 1,75, concorda que o 7 é ímpar? Ele não está seguindo do 5 depois dele? Portanto, esse número vai ser adicionado, vamos começar de novo. Arredondamento, conforme a norma NBR 5891, né? Quando o logaritmo a ser conservado for ímpar, seguido de 5 e posteriormente de zeros, soma-se uma unidade ao logaritmo a ser conservado e retira-se os posteriores. Exemplo ali, 4,5500. Arredondando a primeira decimal, torna-se 4,6. Ok? Quando o logaritmo ao ser conservado for par, seguido de 5 e posteriormente de zeros, permanece o logaritmo a ser conservado e retirados os posteriores. Como, por exemplo, 8,85, ele vai para 4,8. Ok? Se ele fosse 4,86, naturalmente ele vai para 4,9. Se ele fosse 4,84, naturalmente ele iria para 4,8. Tudo bem, pessoal? Bom, entendido esses dois conceitinhos aí, vamos para os tipos de erro. Basicamente, né, um processo de medição, ele tem um conjunto de erros ali que faz a diferença entre o valor medido e o real da grandeza. Então esse conjunto de erros aí, tenta-se classificar eles em alguns grupos. Um deles inicialmente é um erro grosseiro, quando você faz a medida completamente diferente. Era para ser 10, você diz que é 100. Isso aí já seria um erro grosseiro que eu nem estou colocando nesses slides aí. Mas basicamente dos erros típicos, a gente pode separar eles em dois tipos. O erro aleatório ou estatístico e o erro sistêmico. Qual que é a diferença desses dois? O erro aleatório estatístico é aquele que tem uma característica aleatória. Eu executo a medição várias vezes e esse processo de medir cria uma aleatoriedade no resultado. Diferente do erro sistemático. O erro sistemático é aquele erro que sempre vai acontecer sem você ter como ter certeza se ele está certo ou não. Por quê? Porque o erro aleatório, se você fizer muitas medidas, ele acaba sumindo através de uma análise estatística, onde você tira a média e o valor dessa média é o valor da grandeza. Acaba sumindo o erro estatístico se eu fizer um volume grande de medições. Já o erro sistêmico não. Ele é um erro que está relacionado com o processo de medição, ao instrumento, às habilidades do operador e das questões ambientais. Então existe grupos de classificação desse erro, que quem quiser também pode ir no livro do Volo, que ele vai lá explicar isso bem, essas diferenças entre os tipos de erro. Mas eu acho interessante classificar esses dois aí, porque é isso que a gente vai trabalhar na incerteza. Ok? Aí, caso o processo de medição reduza consideravelmente os erros aleatórios, podemos considerar que o processo de medição foi preciso. Então é importante deixar isso claro para vocês o seguinte: se a gente conseguir reduzir muito o erro aleatório, ou seja, criar mecanismo no processo de medição onde reduz essa aleatoriedade da medida, quer dizer que ele sempre vai medir a mesma coisa, ok? Ou seja, a gente some com o erro aleatório, ok? Isso aí garante que seja um instrumento preciso. E aí eu vou mostrar o conceito de precisão para vocês. Caso o processo de medição reduza consideravelmente os erros sistemáticos, ou seja, a gente colocou um instrumento bem projetado, melhorou pra caramba os processos, colocou ele num ambiente fechado para não ter influência do ambiente. Caso isso aconteça, ou minimize esses erros sistemáticos, podemos considerar que o processo de medição foi exato, ou seja, a gente aproximou muito do valor da grandeza ao valor real, ao valor da medida, ao valor real da grandeza.
E é interessante falar isso, que em geral, quando a gente deixa o processo de medição, tanto o instrumento e as técnicas, de uma forma mais exata, também quase que automaticamente a precisão também aumenta. Ou seja, essa aleatoriedade acaba reduzindo. Lógico que isso não é uma regra, mas em geral isso acontece, ok? Mas vamos entender então esse conceito de exato e preciso. Tá aqui, ó. Quando o processo de medição é exato e preciso, eu tenho valores próximos um do outro, ou seja, uma distribuição aqui com a base muito curtinha, próximos aos valores reais, ou próximos ao alvo. Isso aqui é o ideal, é o que a gente tenta fazer nos processos de medição, ok? Se eu fiz um processo que reduz bem a aleatoriedade da medição, ou seja, os valores, os erros aleatórios acabam sumindo, sendo minimizados, eu tenho uma concentração das medições, mas isso não garante que ele é uma medição exata. Portanto, eu fico longe do valor exato da grandeza. Então, essa é a diferença entre preciso e exato. Precisão está relacionada com a proximidade dos pontos e exatidão está relacionada com a proximidade desses pontos em relação ao alvo, ao realmente o valor da grandeza, ok? E aí nós temos outros casos que não são comuns, mas pode acontecer, como por exemplo, ele acaba sendo exato, dá ver que ele está distribuído aqui próximo do alvo, só que ele distribui os valores de uma forma muito aleatória aqui, ou seja, um processo com erros aleatórios grandes, mas com erros sistêmicos baixos, ok? Já esse cara aqui não, aqui tanto tem erro sistêmico quanto erro aleatório, ok? Então, para resumir, esse primeiro aqui, erros sistêmicos e erros sistemáticos reduzidos no processo de medição. Nesse cara aqui, erros aleatórios reduzidos e erros sistemáticos não. Nesse cara aqui, eu tenho erros sistemáticos reduzidos, mas erros aleatórios não. E aqui eu tenho o erro grande nos dois, tanto no erros aleatórios quanto erros sistemáticos, ok? Vamos lá, vamos entender esse conceitinho de incerteza padrão. O que seria essa incerteza e por que ela é tão importante para a gente? Tá aí, ó, valor numérico associado à grandeza medida que garanta um intervalo de valores que pode ser considerados verdadeiros para um determinado grau de confiança. Quando eu faço uma medição, eu tenho que sempre associar uma incerteza. Por que isso? Porque eu tenho que garantir de uma forma formal para quem está lendo aquela informação que aquela grandeza medida ela não tem exatamente aquele valor. Eu tenho que falar o seguinte, olha, o valor que eu medi está com um intervalo de confiança desse valor a esse. Ou seja, eu basicamente falar assim, ó, desse a esse valor eu garanto que essa medida tem esse valor. Ok? Bom, é estimado através de procedimentos matemáticos, considerando os erros aleatórios e os erros sistemáticos residuais. O que seriam os erros sistemáticos residuais? Diferente do erro sistemático, o residual é aquele quando você se esforça para acabar com os erros sistemáticos, construindo um medidor bom, melhorando os processos de medição, tirando o ambiente da jogada, que é natural quando se constrói um instrumento. Então, ali naquele instrumento, basicamente o que você tem nele ali são erros sistemáticos residuais. E é esse que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da incerteza padrão. E essa incerteza ela pode ser apresentada por um ou dois algarismos. Existem algumas regrinhas práticas que a gente utiliza para definir se vão ser um ou dois algarismos. Mas em geral a gente vai trabalhar aí com um algarismo, ok? Bom, como é que é essa questão da incerteza padrão? É uma conta matemática. Ela é a soma quadrática. O quadrado dela, né, da incerteza padrão, é a soma quadrática de duas variâncias, sendo uma correspondente a erros estatísticos, que é esse sigma m aqui, e o outro correspondente ao erro sistêmico, que é esse sigma r aqui, ok? Então, se eu tiver esses dois caras, eu tenho a minha incerteza padrão. Mas como eu obtenho esses dois caras? Esse primeiro, como falei, relaciona a erros estatísticos. Se eu fizer mais de uma medição, aparecem os erros estatísticos. Se eu fizer uma medição só, como está nesse exemplinho aqui, esse erro estatístico é zero. Já esse sigma R aqui está relacionado com os erros sistêmicos. E aí entra o conceitinho de limite de erro. O limite de erro, o que é esse limite de erro? É um valor com um certo grau, que garanta um certo grau de confiança para aquele erro. Quer dizer o quê? Por exemplo, aqui, ó, o limite de erro por 2 é igual a esse sigma R, ou melhor, né? O limite de erro é 2 vezes o sigma R. Então, por exemplo, nesse carinha aqui, ó, o limite de erro dessa minha régua,
Concorda que se eu for bem criterioso, concorda que o meu limite de erro é 1 centímetro? Eu não consigo concluir aqui nada com certeza entre 8 e 9. Então, nesse caso aqui, eu posso, sendo bem, assim, não criterioso, né? O contrário de criterioso. Se eu abrir mesmo, ser bem, como é que eu vou dizer? Sendo bem conservador, o limite de erro dessa régua aqui é 1 centímetro. E aí, fazendo a conta, né? Sendo o limite de erro 1 centímetro, esse cara aqui é meio. Meio ao quadrado, tira a raiz disso, ou seja, esse carinha aqui, que seria a variância a incerteza padrão, acaba ficando só meio centímetro. Ou seja, como é que a gente apresenta esse resultado da medição? 8,5 mais ou menos meio. Por que meio? Porque lembra que eu falei apenas um algarismo significativo? Está aqui, apenas um algarismo significativo. E essa informação vem para cá também. O valor da medida tem que ter a mesma quantidade de algarismos que esse cara aqui, que a gente chama agora esse algarismo meio aqui de algarismo duvidoso, porque o único algarismo significativo que eu tenho é o 8. Esse outro cara aqui já é o algarismo duvidoso, mas ele deve aparecer para corresponder ao que aparece na variância. Ou seja, o número de casas decimais desse número aqui depende única e exclusivamente da incerteza. Tá claro isso para vocês? Mas eu botei um outro resultado aqui também que poderia ser. Eu, como operador aqui, eu posso dizer, não medi 8,5, eu medi 8,7. Mas todo o processo de medição me deu uma incerteza de meio. Por que é mais interessante esse de cima? Porque concordo que eu posso afirmar que a distância entre A e B está entre 8 e 9? Por estar em 8 e 9, isso aqui garante que isso é verdade. Porque se eu tiver uma medição em 8,5 mais ou menos meio, eu garanto que a medição está entre 8 e 9. Ok? Por isso que em geral a gente faz esse de cima aqui. Só para isso ficar claro, né, eu coloquei um outro casinho aqui. Por exemplo, o operador agora ele garante, o meu limite de erro não é só 1 centímetro. Eu consigo interpolar aqui e eu sei aqui que com uma resolução de 0,2 centímetros, que é 2 milímetros, eu consigo tomar uma decisão. E aí o limite de erro foi para 0,2. Naturalmente a incerteza minha reduziu, foi para 0,1. E aí o resultado que eu colocaria aqui, como se fosse eu, o operador, eu estou medindo aqui 8,7 com uma incerteza de mais ou menos 1 para um lado e 1 para o outro. E isso me dá uma garantia que eu estou fazendo uma medição correta. Ok? E para o usuário dessa informação também, ele mediu 8,7, mas pode ser 8,8, como pode ser 8,6. E olhando aqui vocês conseguem afirmar esse tipo de coisa. Tudo bem? Isso lembrando que eu fiz apenas uma medição, portanto, o eu aleatório ficou igual a 0. Já agora, para múltiplas medições, né, a incerteza ela tem que compor a parte aleatória. Então, para isso, a gente tem que entender alguns conceitinhos, como, por exemplo, aqui, o que é um valor médio? Nada mais é do que a soma dos valores dividido pelo número de valores. O que é o desvio padrão? É a raiz de 1 sobre o número de amostras menos 1. E o somatório dessas diferenças entre cada valor e o valor médio ao quadrado. E esse desvio padrão do valor médio. O desvio do valor médio é uma aproximação que se faz razoável da coisa. Então a gente pega esse desvio padrão e divide por raiz o número de amostras. Essa informação aqui, desse sigma m, é o que a gente vai usar no nossa incerteza padrão. Tudo bem? Então, para ver se isso fica claro, eu coloquei um slidezinho aqui com 10 medições, ou seja, eu realizei 10 medições dessa régua aqui, 8.8, 8.9, 8.8, 8.7, 7, 8.6, é como se perguntasse para 10 alunos o que eles estavam medindo. E baseado nisso aqui, eu fiz o cálculo do valor da média. Repare que eu botei 3 casas decimais aqui, botei todas as casas decimais que o Excel me entregou. Fiz a conta do desvio padrão, e eu já coloquei até mais casas decimais aqui também. E com esse desvio padrão, eu achei o desvio padrão médio, dividindo por raiz de 10, ok? Com esse valor aqui e com o valor do limite de erro de 0,2, olha agora que eu tenho aqui na minha incerteza padrão. Eu tenho a parte aleatória e a parte sistêmica. Repare que ao fazer essa conta, não é mais 0,1 apenas, é 0,104363. Tudo bem? Ou seja, a minha incerteza seria esse número aqui. Mas lembra que eu falei que a incerteza pode ser apresentada com 1 ou 2 algarismos? Na maioria das vezes 1 algarismo. Então, fazendo a lógica de apenas um algarismo na incerteza, eu vou arredondar esse número todo aqui. E arredondando para um algarismo apenas,
Como aqui é um 0, esse cara aqui mantém 1. Então a minha incerteza é 0,1. Como a minha incerteza 0,1 tem uma casa depois da vírgula, o valor que eu medi tem que ter obrigatoriamente um valor depois da vírgula, que é o nosso número duvidoso, o nosso algarismo duvidoso. Portanto, a apresentação fica igual à anterior. Ou seja, o erro aleatório criado através dessas 10 medições não influenciou, porque o erro sistêmico era muito grande. Em geral isso acontece, tá, gente? Por isso que em medidas elétricas, em geral a gente faz uma medição apenas, porque em geral o erro sistêmico é maior do que o erro aleatório, ok? Vocês vão ver que vocês não vão ficar repetindo a medição 10 vezes, porque não faz diferença no nosso universo. Porque em geral nossos instrumentos já criam um erro sistêmico aqui muito grande. Bom, tendo esse valor aqui, né, da medida mais a incerteza, muitas vezes eu quero saber a distância entre A e C. Eu tenho uma medida entre A e B com uma certa incerteza e uma medida entre B e C com uma outra certa incerteza. E eu quero saber a medida AC. Portanto, eu sei que vai ser uma função LAC, vai ser LAB mais LBC. E cada um vai ter a sua incerteza. Como é que eu propago essa incerteza? Essa incerteza é baseada nessas equações aqui, onde eu obtenho o valor médio de cada um, ou seja, da função AB, né, uma função de uma medição, e da outra, nesse caso aqui é uma só. Então, se eu fizer essa distância virar velocidade, eu vou ter que saber a função para propagar essa grandeza. Então, eu vou derivar em função da posição vezes o valor médio daquela posição, ok? É sempre em função da mesma variável. E aí eu consigo fazer a propagação da variável x na função f. Tudo bem? A mesma coisa vale, o mesmo constante vale quando eu tenho múltiplas variáveis de incerteza. Ou seja, a minha função depende da variável x e da variável y. Portanto, eu preciso saber tanto o valor médio da variável x quanto o valor médio da variável y. Assim como a incerteza da variável x como da variável y. E aí eu trabalho de forma quadrática isso aí. Eu derivo a função pela primeira variável, derivo pela segunda e multiplico pelas incertezas aqui, tudo ao quadrado. E aí eu vou ter a minha incerteza da função combinada dessas duas. Ok? Isso aí, quando a gente for fazer exercício, vai ficar bem claro. Bom, entendida essa teoria básica aqui de teoria de erros, naturalmente, se vocês quiserem estudar mais isso, o livro do Vuolo ele é bem completão. Ali da página 65 em diante, ali, da 65 a 100 e pouquinha, tem muita informação pertinente sobre isso aí. Isso aí vale a pena uma leitura dessas páginas de 65 a 100 e pouco ali do livro do Vuolo. Ok? Teoria de erros. Bom, entendido essa questão, vamos voltar um pouco para essa questão do erro que o instrumento traz no nosso processo de medição. Quando eu falo principalmente de um instrumento eletromecânico, o fabricante te entrega esse conceitinho de exatidão do instrumento, onde te dá uma classe de exatidão. 0,005, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5. O que quer dizer esses índices aqui? Ele está me dizendo uma porcentagem do limite de erro desse nosso instrumento. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, por exemplo, aqui, ó, você tem um instrumento com a escala de 100 volts, o erro poderá ser no máximo de mais ou menos 1 volt. Isso porque ele é classe 1%. Tá claro isso? Se ele fosse uma classe 0,1, o máximo erro que ele teria seria 0,1 volt. Entendido esse conceitinho aí? Então a classe de exatidão do instrumento define qual é o máximo valor de erro que esse instrumento vai ter, independente da medida, tá? Se eu estou medindo nessa faixa de 0 a 100, se eu estou medindo 10, eu estou medindo 90, é a mesma coisa. O erro no instrumento analógico ou eletromecânico, ele é igual para qualquer valor de medição. Tudo bem isso? Bom, por que eu quero falar isso? Porque quando eu tenho uma exatidão de 1%, que é o caso desse exemplinho aqui, agora que eu vi que faltou aqui dizer com a classe desse exemplo, eu estou dizendo, o fabricante está falando o que para gente? Ó, você mediu 98, mas dado o limite de erro de 1%, eu te garanto que esse valor não pode ser 98, mas também pode ser qualquer valor entre 97 e 99.
É isso que o fabricante está dizendo para a gente aí. Tá ok? Isso de forma relativa mostra o quê? Se eu pegar o erro absoluto pelo valor real, no caso aqui 1 volt, e o valor medido, próximo de 98, né? Ou seja, estou medindo o valor próximo da escala final, dá 1% de erro. Mas se eu medir um valor baixinho, por exemplo, 21, e fizer a mesma conta, 1 volt em 21 dá 4,76%, já é um erro relativo considerável. Isso aí traz o que para a gente? Traz a seguinte conclusão: nós não devemos fazer medições de instrumentos eletromecânicos menores do que a metade da escala. Porque se eu estiver trabalhando com valor medições menores ali, próximos do início da escala, o meu erro está sendo muito grande. Por exemplo, se eu estivesse medindo 1 volt, 1 volt com um erro de mais ou menos 1 volt. Então ele vai medir ou de 0 a 2, ou seja, eu posso ter erros de até 100% na grandeza. Então não faz sentido a gente trabalhar com valores muito pequenininhos da escala. Em geral, o melhor é trabalhar próximo do final da escala. Não pode ser muito no final da escala, porque também um instrumento desse, dada a construção dele, lembra da construção dele? Se eu levo para o final da escala, eu vou estar numa região que ele não funciona tão bem, ele não foi projetado para trabalhar nos extremos. Então a gente também foge dos valores extremos. Em geral, ali em 60%, 70% da escala ali, em geral são... Opa, passei demais. São as regiões de melhor utilização do instrumento. Ok? Mas lembrando, o limite de erro independe do valor. Sempre vai ter um valor absoluto igual. Ok? Bom, classificando esses instrumentos, né, instrumentos de laboratório tem aquela exatidão muito pequenininha, de 0,1 a 0,3%. Instrumentos de ensaio já é um pouquinho maior, de meio a 1,5, mas também muito bons. Instrumentos mostradores digitais, aqueles equipamentos que ficam no painel ali só para ver se está funcionando ou não, e tem uma ordem de grandeza, já são instrumentos de 2 a 3% ou até maior. Por quê? Porque eles são baratos, então a construção deles não precisa ser tão elaboradas, ok? E esses valores que o fabricante apresenta, a casatidão, é utilizado no cálculo da incerteza. E aí eu vou tentar deixar isso claro para vocês daqui a pouquinho. Bom, antes de chegar na incerteza, a gente tem que falar aqui da casatidão de instrumentos digitais. É um pouco diferente. Então, à direita aqui, eu tenho aqui um catálogo do instrumento, onde ele mostra, como é um multímetro, né, ele mostra várias faixas e as diversas precisões para cada resolução. Então, nesse caso aqui, daquele que a gente mediu ali os 98 volts, e se eu estivesse utilizando esse instrumento aqui, eu teria que conta a fazer? Lembrem que esse código aqui tem a ver com duas partes. Uma parte fixa, que independente do valor que eu estou medindo, sempre vai ter esse erro associado. Esse 5D já eu falo que ele é. E uma parte relativa, à medida que está sendo executada. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual o erro associado a uma certa medida no instrumento digital, se eu medir 98, vai ser o quê? Vai ser 0,8% da medida que eu fiz, no caso 98, mais um erro fixo. Que erro fixo é esse? 5 vezes o valor do menor dígito, que nesse caso aqui, se eu tiver na faixa de 200, é 0,1 volts, ou melhor, 100 milivolts. Portanto, o erro ao medir 98 é um erro de 1,284, ok? Do mesmo jeito, para o instrumento, lembra que o analógico sempre é igual. Nesse cara não, é relativo, 0,8% de 21 mais a parte fixa de 5,01. Tá vendo? Se eu medir agora 21, o erro absoluto cai para 0,66. Essa é uma característica dos instrumentos digitais. Então essa codificação, lembrem sempre disso. Esse valor aqui é relativo à grandeza que está sendo medida, ou 98 ou 21 ou qualquer outro valor. E esse cara aqui é um valor fixo que depende da resolução desse cara, o valor do último dígito. Tudo bem? Bom, então, né, só para finalizar a questão da incerteza, esses valores que vocês estão vendo aqui são os limites de erro do instrumento. Que esse limite de erro vão ser utilizados igual eu utilizei aqui na régua aqui. Lembra que eu utilizei aqui 1 centímetro dividido por 2? Eu faria a mesma coisa com esses valores aqui. Qual o limite de erro do erro sistêmico desse cara? 1,284 dividido por 2 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Bom, na próxima aula, o que a gente vai ver na próxima aula? Vamos entender como medir tensão, tá? A gente vai ver isso. As características desse processo, como é que se faz a medição de tensão. Os tradutores do princípio de funcionamento para fazer redução do nível de tensão, os famosos transformadores de potencial.
e os erros associados, tanto no processo de medição, ao inserir um medidor, quanto dos transdutores. Não coloquei aqui, mas no laboratório a gente vai ver simbologia dos medidores, vai ver alguns códigos do medidor e como fazer medição com eles. Tudo bem, pessoal? É isso aí, até a próxima.